O livro do Êxodo é o segundo livro da Bíblia e faz parte do Pentateuco, que são os 5 primeiros livros das Escrituras, também conhecidos como a Lei de Moisés. Esses 5 livros formam a base de toda a história e fé do povo de Deus. O Êxodo é uma continuação direta do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. No Gênesis, nós acompanhamos a criação do mundo, a história dos patriarcas como Abraão, Isaque e Jacó, e a chegada dos israelitas ao Egito por meio de José, filho de Jacó. Agora, no Êxodo, a história continua a partir desse ponto. Após a chegada dos israelitas ao Egito durante o tempo de José, eles prosperaram e se multiplicaram. No entanto, com o passar dos anos, um novo faraó, que não conhecia a história de José, passou a ver o crescimento do povo de Israel como uma ameaça. Com medo de que os israelitas se tornassem fortes demais e pudessem se rebelar, o faraó decidiu escravizá-los. A vida do povo de Israel no Egito se tornou marcada por uma terrível opressão. Eles foram forçados a realizar trabalhos pesados, construindo cidades e fazendo tijolos sob condições extremamente difíceis. Os egípcios os tratavam com crueldade e o sofrimento dos israelitas aumentava cada vez mais. Era um período de grande dor e desespero, onde o povo clamava a Deus por libertação. Em meio a essa situação, Deus não ficou indiferente. Ele havia feito uma promessa aos patriarcas, a Abraão, Isaque e Jacó, de que formaria uma grande nação a partir de seus descendentes e os levaria a uma terra prometida. E agora, no tempo certo, Deus ouviu o clamor dos israelitas e lembrou-se de sua aliança. O povo precisava ser libertado não apenas da escravidão física, mas também para que pudesse viver livremente em comunhão com Deus e seguir seus mandamentos. Em meio ao sofrimento dos israelitas no Egito, Deus preparava alguém para ser um instrumento de libertação do seu povo. Esse alguém era Moisés. Nascido entre os israelitas, Moisés escapou da morte quando bebê, sendo adotado pela filha do faraó e criado no palácio. No entanto, mesmo vivendo como um príncipe no Egito, Moisés sempre soube que fazia parte do povo oprimido. Após matar um egípcio que maltratava um israelita, Moisés fugiu para o deserto de Midian, onde passou muitos anos vivendo como pastor. Foi ali, em meio ao silêncio do deserto, que Moisés teve um encontro transformador com Deus. Certa vez, enquanto cuidava das ovelhas, ele viu uma sarça ardente, um arbusto em chamas que não se consumia. Ao se aproximar, Moisés ouviu a voz de Deus, que o chamou pelo nome. Deus revelou a Moisés que havia ouvido o clamor do seu povo e que ele seria o escolhido para liderar a libertação dos israelitas. Apesar de sua hesitação e insegurança, Moisés recebeu uma missão clara: voltar ao Egito e confrontar o faraó, exigindo a liberdade do povo de Israel. Deus lhe garantiu que estaria com ele em cada passo desse caminho. A sarça ardente simbolizava a presença viva e poderosa de Deus, e o chamado de Moisés marcava o início de uma nova etapa na história do Êxodo. Ele seria o porta-voz de Deus diante do faraó e o guia que conduziria os israelitas para fora da escravidão, rumo à terra prometida. A missão divina de libertação havia começado, e Moisés seria o grande protagonista dessa jornada. Mesmo após o chamado de Moisés, o faraó do Egito se recusou a libertar o povo de Israel. Sua teimosia desencadeou uma série de acontecimentos dramáticos. As 10 pragas. Enviadas por Deus como sinais de poder e julgamento, essas pragas atingiram o coração da cultura e da vida egípcia, cada uma mais intensa que a anterior. A primeira praga transformou as águas do rio Nilo em sangue, fazendo com que peixes morressem e o povo sofresse sede. Depois, uma invasão de rãs cobriu o Egito, seguida por piolhos que infestaram pessoas e animais. Em seguida, enxames de moscas perturbadoras tomaram conta do país. A quinta praga trouxe uma doença que matou os rebanhos dos egípcios, enquanto os israelitas foram poupados. Na sexta praga, úlceras dolorosas surgiram na pele dos egípcios e seus animais. Mas apesar de todo esse sofrimento, o faraó ainda não cedia. A sétima praga trouxe uma tempestade de granizo devastadora, que destruiu as plantações e o gado ao ar livre. Logo depois, enxames de gafanhotos vieram e consumiram o que resta da vegetação. A nona praga mergulhou o Egito em escuridão total por 3 dias. A cada praga, o coração do faraó se endurecia mais, mesmo com as evidências do poder de Deus. Por fim, veio a 10ª e mais devastadora praga, a morte dos primogênitos. Nessa última praga, os filhos mais velhos de todas as famílias egípcias morreram, inclusive o filho do faraó, enquanto as casas dos israelitas foram poupadas, pois eles haviam seguido a instrução de Deus de marcar suas portas com o sangue de um cordeiro.
Somente após essa tragédia, o faraó permitiu que os israelitas partissem. As pragas não eram apenas castigos, mas também sinais do poder de Deus e da justiça divina. Após as devastadoras pragas, Deus instruiu o povo de Israel a se preparar para sua libertação definitiva. Foi então que ele instituiu a primeira Páscoa, um momento de grande significado e importância. A Páscoa marcaria a noite em que o anjo da morte passaria pelo Egito, e o sangue do cordeiro sacrificado seria o sinal da proteção divina. Deus ordenou que cada família israelita sacrificasse um cordeiro sem defeito e marcasse com o sangue as portas de suas casas. Esse sangue servia como um sinal para que o anjo da morte passasse por aquelas casas, poupando os primogênitos de Israel. Além disso, o cordeiro seria consumido em uma refeição especial, acompanhado de ervas amargas e pães sem fermento, simbolizando a urgência da saída do Egito. Esse ato não era apenas uma proteção física, mas também um gesto profundo de fé e obediência. O sangue do cordeiro não só salvava os israelitas da morte, mas também selava a promessa de libertação e vida nova, marcando o início da jornada para a Terra Prometida. Desde então, a Páscoa se tornou uma celebração central na vida do povo de Deus, lembrando para sempre o poder salvador de Deus e sua fidelidade ao cumprir suas promessas. Com a Páscoa celebrada e a última praga devastando os primogênitos do Egito, Faraó finalmente cedeu, permitindo que o povo de Israel deixasse a terra da escravidão. A libertação que Deus havia prometido agora se concretizava. Liderados por Moisés, os israelitas partiram em direção à terra prometida, carregando consigo a esperança de uma vida nova e livre. No entanto, a jornada não seria fácil. Logo, Faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir o povo de Israel, encurralando-os diante do Mar Vermelho. Foi então que Deus, mais uma vez, demonstrou seu poder. Ele ordenou a Moisés que erguesse sua vara sobre o mar, e as águas se abriram, formando um caminho seco para que os israelitas pudessem atravessar em segurança. Quando o exército egípcio tentou seguir, as águas se fecharam sobre eles, destruindo seus perseguidores. Esse evento marcou a vitória definitiva de Deus sobre os opressores de Israel e a confirmação de que ele estava ao lado do seu povo. A travessia do Mar Vermelho se tornou um dos maiores símbolos da libertação divina e um marco na história de Israel, que agora caminhava livremente rumo à promessa de Deus. Após a libertação do Egito e a travessia milagrosa do Mar Vermelho, o povo de Israel iniciou sua jornada pelo deserto. No entanto, essa caminhada não seria fácil. O deserto, com sua aridez e solidão, trouxe muitas dificuldades. Os israelitas logo enfrentaram a fome e a sede, sentindo falta da comida e da água que tinham no Egito. A ansiedade e a murmuração começaram a crescer entre eles. Diante da situação, Deus não abandonou seu povo. Ele ouviu suas queixas e, em sua infinita bondade, começou a realizar milagres. Todas as manhãs, Deus enviava maná, um alimento que caía do céu, permitindo que os israelitas se alimentassem e se sustentassem. Era um milagre diário, que lhes lembrava da providência divina. Além disso, em um momento de grande necessidade, quando a sede se tornava insuportável, Deus também fez jorrar água da rocha, garantindo que seu povo não sofresse com a falta desse bem essencial. Esses milagres não apenas saciaram a fome e a sede, mas também reafirmaram a confiança dos israelitas em Deus. A caminhada pelo deserto, com suas dificuldades, se transformou em uma escola de fé, onde o povo aprendeu a depender totalmente de Deus e a confiar em sua promessa de um futuro melhor. Após a experiência de fé no deserto, o povo de Israel chegou ao Monte Sinai, um lugar sagrado, onde Deus iria fazer uma nova aliança com seu povo. Moisés, como líder e mediador, subiu a montanha e, em um encontro extraordinário com Deus, recebeu os 10 mandamentos. Esses mandamentos não eram apenas regras, mas princípios fundamentais que guiariam a vida do povo de Israel e sua relação com Deus e com os outros. Ao entregar as leis, Deus renovou a aliança com Israel, reafirmando seu compromisso com o povo escolhido. Ele desejava que os israelitas vivessem de acordo com esses preceitos, pois as leis morais e civis eram essenciais para a convivência harmoniosa e justa entre eles. Os 10 mandamentos serviam como um alicerce para a sociedade israelita, promovendo valores como respeito, honestidade e solidariedade. A importância dessas leis era clara. Elas não apenas orientavam a vida individual de cada israelita, mas também moldavam a identidade do povo como nação. Assim, a aliança no Monte Sinai se tornava um marco fundamental na história da salvação,
lembrando aos israelitas que viver em conformidade com a vontade de Deus é o caminho para a verdadeira liberdade e realização. Após receber os 10 mandamentos no Monte Sinai, o povo de Israel, mesmo tendo experimentado a presença de Deus, começou a se desviar de sua fé. A ausência de Moisés, que estava na montanha, gerou insegurança e dúvida entre os israelitas. Em um ato de infidelidade, eles construíram um bezerro de ouro, um ídolo que representava a adoração aos deuses do Egito. Com isso, quebraram a aliança que haviam feito com Deus, desobedecendo às leis que ele havia lhes dado. Quando Moisés desceu da montanha e viu o que o povo havia feito, ficou indignado. A visão do bezerro de ouro e do povo adorando um ídolo o fez compreender a gravidade da situação. Ele quebrou as tábuas da lei, simbolizando a ruptura da aliança. No entanto, em meio a essa infidelidade, a intercessão de Moisés teve um papel crucial. Ele clamou a Deus em favor do povo, pedindo misericórdia e perdão por seus pecados. Deus, em sua infinita compaixão, ouviu a súplica de Moisés. Embora a desobediência tivesse consequências, Deus decidiu não destruir completamente o povo, mostrando que sua misericórdia é maior do que nosso pecado. Após a intercessão de Moisés e a renovação da aliança, Deus decidiu habitar entre seu povo de uma forma especial. Para isso, ele deu instruções detalhadas sobre a construção do tabernáculo, um espaço sagrado onde sua presença poderia ser experimentada. Essas instruções eram muito específicas e abrangiam desde os materiais a serem usados até as dimensões e os móveis que deveriam estar presentes. O tabernáculo era composto por uma tenda, cercada por uma cortina, e tinha vários elementos, como o altar dos holocaustos, a mesa dos pães da proposição e o candelabro. No interior do tabernáculo havia o Santo dos Santos, onde se encontrava a Arca da Aliança, que continha as tábuas da lei. Esse lugar era considerado o mais sagrado e representava a presença de Deus no meio do povo. A construção do tabernáculo não era apenas uma tarefa física, mas um ato de adoração e obediência. Ele simbolizava a relação íntima entre Deus e os israelitas. Ao ter um local específico para se reunir e oferecer sacrifícios, o povo poderia experimentar a presença de Deus de maneira tangível, lembrando-se constantemente de que Ele estava com eles durante toda a jornada. Assim, o tabernáculo tornou-se um ponto central na vida espiritual dos israelitas, reforçando a ideia de que Deus deseja habitar entre nós. Com a instalação do tabernáculo, a presença de Deus entre os israelitas torna-se visível e palpável. A nuvem que cobria a tenda durante o dia e o fogo que a iluminava à noite eram sinais claros da companhia divina. Isso não só trouxe conforto ao povo, mas também os lembrou de sua missão e do chamado que tinham como nação escolhida. A restauração da aliança é um tema central neste final do livro do Êxodo. Deus reafirma seu compromisso com os israelitas, chamando-os a viver de acordo com suas leis e mandamentos. O tabernáculo representa essa nova fase, onde o povo não apenas observa a lei, mas experimenta a presença de Deus em suas vidas diárias. Na descrição do vídeo e no comentário fixado, você encontrará um link para baixar um kit com mapas mentais do Pentateuco. Esse material é perfeito para quem deseja se aprofundar ainda mais no assunto. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Sua participação é muito importante. Fique à vontade para interagir deixando um comentário com suas dúvidas ou sugestões. E para continuar sua jornada de aprendizado, assista também ao nosso vídeo com o resumo completo do livro do Gênesis. Essa é uma excelente oportunidade para expandir ainda mais seu conhecimento. Agradecemos por estar conosco e até a próxima!